conversado com vários empresários aí, né? E alguns estão chorando, alguns estão dizendo que as vendas estão ruins, que o mercado está parado. E aí eu falei assim, puxa vida, vou propor esse tema lá para nós discutirmos no ACIB Orienta, porque um dos nossos propósitos, né? Nosso propósito é ajudar os nossos associados e, de uma maneira geral, a comunidade empresarial de Bauru a ter sucesso, né? A obter resultados, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Como eu falei aí, né, na abertura, né? Você tem algumas ações que você pode fazer. Uma delas é sentar e chorar, né? A outra é esperar a coisa passar, né? O vento melhorar, né? Mas tem coisas que você pode fazer, né? Eu me lembro, não sei se você se lembra que o Norberto Gilberti, né, o nosso colega lá de ACIB, numa das palestras, uma palestra que ele deu lá no ACIB Negócios, por isso é bom participar do ACIB Negócios, né, porque tem um povo legal falando lá todo mês, e ele falou uma coisa interessante, ele falou, eu cheguei para um cliente meu e perguntei, como é que foi o ano? E o cliente falou assim, foi o ruim pra caramba. E aí passou mais um ano, ele falou encontrou esse amigo, ele falou assim, como é que foi o ano? Falou, ó, foi muito bom. Falou, o que você fez? Não, o mercado estava bom. Quando estava ruim? O mercado estava ruim. Então, o mercado fica ruim, fica bom, e o empresário acaba não fazendo nada, fica a sabor das ondas, né? Sabor das intempéries, né? Mas um empresário de sucesso, um empresário que quer crescer, que quer ganhar dinheiro, ele tem algumas ferramentas e algumas ações que ele pode tomar, né, Paulo, para fazer com que as coisas não fiquem à mercê dos ventos, né? Para que a empresa dele não fique ao sabor do mercado. Logicamente que não é impossível não ser afetado pelo humor do mercado, da clientela, mas é possível sim tomar ações para minimizar, né, para mitigar esses efeitos, né? O que você acha, Paulo? O que você recomenda aí? Quais as dicas que você dá para... Eu colocaria um ponto importante, Wagner, que é o seguinte: se o empresário está desesperado agora e ele pensar, como a grande maioria dos empresários imediatistas, e tentar achar que ele vai só arrumar uma solução para o hoje e não olhar para o médio e longo prazo, de novo, a situação que ele está passando hoje vai acontecer no futuro próximo mais uma vez. O ponto-chave é que ele não pode ficar repetindo esse presente ruim, que vira um passado ruim e que, de novo, se transforma numa perspectiva de futuro ruim, porque ele está sempre olhando para o hoje. Eu costumo dizer que você precisa ter 3 P's. 3 P's para você trabalhar melhor e olhar uma perspectiva de um negócio melhor ao longo do tempo. O primeiro P é um plano, é um P do plano. Você precisa planejar, você precisa ter um plano. Então você não pode olhar só para o hoje, você tem que olhar para o amanhã, você tem que olhar para os próximos meses, próximos anos. O segundo P é do processo. Toda empresa é um conjunto de processos, que são etapas bem coordenadas, orquestradas, organizadas, de como as coisas devem ser feitas. E no caso aqui, na área de vendas, qual é o seu processo comercial? Você tem que pensar em elaborar o processo comercial. E o terceiro P, Wagner, esse é o P da paciência, porque o empresário precisa deixar de ser tão imediatista. O jogo dos negócios, o jogo das vendas, do comercial, do marketing, o jogo dos negócios é um jogo de médio e longo prazo. Então ele tem que olhar para o negócio dele, se ele acha que o negócio dele vai morrer amanhã, ele não se preocupa com nada, faz o hoje mesmo. Mas se ele quer perpetuar o negócio dele, se ele quer ter um negócio longevo, ele precisa ter esses 3 P's, senão não vai funcionar. E aí o desafio de resolver hoje é mais complicado ainda. É verdade, é verdade. E você falou uma coisa que eu tenho passado aí para os meus clientes, né? E aqui eu estou vendo aqui, ó, eu tenho o Robson, o Paulo Salomão, o Alex está dando um bom dia, todos eles dando bom dia, o Vinícius,
Fernando, o Marcos, o Yuri, são todos alunos meus aí de um cliente, né? E já estão fazendo o processo. Você falou um ponto muito importante. E eu falo, assim, costumo falar que você... Imagine só, Paulo, se você tem um perfil de clientela, vamos imaginar que você tem o seu perfil dessa largura no seu gráfico, né? E esse perfil, você tem lá, sei lá, 100 clientes que cobram 10 mil reais de você todo mês. E aí esses 100 clientes, eles começaram a comprar 5 mil reais de você. O que você faz? Você tem que aumentar a sua clientela para que outros que estão comprando pouco, que compram 5 mil reais, comprem de você. E aí você vai manter, pelo menos manter, isso a grosso modo, né? Pelo menos manter o seu faturamento, o seu nível de vendas. Então você tinha 100 clientes comprando 10, agora você tem 200 comprando 5. No final, você vai ter os 100 mil reais da mesma forma. 1 milhão de reais da mesma forma. Então, o que acontece? Você tem a preservação das suas vendas, né? E como é que a gente faz isso, né? Esse processo, né? Primeiro, você já falou várias vezes isso aqui, né, Paulo? Falar mais com os clientes da base. Né? Você tem que falar mais com clientes da base. Você tem um cadastro, eu sempre falo aqui que o cadastro do cliente é um tesouro. É um tesouro. Custa de 5 a 7 vezes menos falar com o cliente da base, vender para o cliente da base, do que conquistar um cliente novo. E muitas empresas deixam seus clientes, a carteira do cliente, esquecida lá no porão do cadastro, né? E vai buscar a sua vida lá em clientes novos. Tenta fazer o seu negócio prosperar com clientes novos e aí criam-se aqueles chamados inativos, né? Eu tenho falado aqui que não existe cliente inativo, né? Existe vendedor inativo, né? Então, fica lá, cria os inativos. Não estão falando com clientes da base, ficam à mercê do Ricardão, né? Vai o concorrente lá e leva embora. E aí fica chorando as pitangas que o cliente que não vende. Então, você que tem um comércio, tem uma empresa, trate muito bem os seus clientes, os clientes da base. Fale com ele o tempo todo, através do marketing, né? Através do WhatsApp, através de ligações. Faça o que a gente chama de manutenção da carteira, né, Paulo? Isso aí. E você vê, eu estava pensando, minha mente estava desenhando o que você estava falando, mas é interessante, né? O marketing tem um papel altamente importante de construir a percepção da marca, de aumentar o alcance dessa marca e de gerar demanda para que o comercial possa trabalhar. Não adianta também ter um excelente marketing se o comercial não está bem preparado para trabalhar essa demanda. E se o comercial está trabalhando essa demanda, se o comercial está se relacionando com esse potencial cliente do hoje, eu preciso saber que se eu não vender para ele hoje, porque hoje ele não está no estado comprador, preparado para comprar, eu preciso voltar ele para marketing. Então, o marketing entra em ação de novo para eu continuar me relacionando através de várias ações. Nutrindo ele, né? Que a gente chama de Exato, nutrindo. através de conteúdo, para que eu possa vender no momento certo. Essa semana passada, a gente teve a grata surpresa, o diretor de marketing de uma indústria que a gente atende, ele usou um slide que a gente tem de um material que a gente coloca para ele, e eu tenho uma frasezinha que eu repito sempre, para os meus clientes também, que tem a ver com o que você falou, que é venda mais, é o que toda empresa quer, venda mais vezes para o mesmo cliente e venda com ticket maior. O seu cliente ele vai comprar de você pela segunda, terceira ou quarta vez, se realmente o que você entrega, a sua solução, o seu produto é bom e o seu atendimento é bom. E ele vai comprar e aumentar o ticket quando ele perceber que aquilo que você tem de produtos ou outros serviços valem a pena ele colocar dentro da empresa dele. Então você vai conseguir vender mais vezes para o mesmo cliente e por um ticket maior, porque ele está percebendo valor naquilo que você entrega, valor na sua empresa. E aí realmente você começa a ter um resultado mais positivo, porque
vender com um ticket maior te dá mais possibilidade de margem. Isso é extremamente importante. Exato. E dando um exemplo prático aqui, né? Nós temos muitos associados que são pequenos negócios, lojas, né? E outro dia eu fui passando lá na Batista, estava procurando um artigo lá e eu vejo lá, na maioria das vezes, na maioria das lojas, os vendedores de pé, assim, com o braço cruzado na frente da loja. Quer dizer, não tem cliente, o que você faz? Vai usar o telefone, vai usar o WhatsApp, vai fazer contato, não fica lá esperando, né? Então, você tem uma loja aí, vai ficar encostado no balcão esperando o cliente entrar na loja? Faça contatos, faça a manutenção da sua carteira ligando. Você deve ter lá no seu cadastro o WhatsApp, manda para ele uma mensagem, manda o marketing fazer um post, enfim, não fique esperando ele entrar, vá buscá-lo, né? Os seus vendedores ficam o dia inteiro esperando o cliente entrar na loja. Fala para eles ligarem para os clientes. Tá? Dá uma meta para eles. Fala assim, ó, você tem que ligar pelo menos para um cliente de manhã, um cliente de tarde. Já são 2 no dia, são 5 na semana, né? São 10 na semana, são 200 no mês. Falou com 200 clientes, se você tiver 200 clientes na sua base. Então, o que vai acontecer? Esses clientes vão se lembrar de você. Se eles não estão lembrando, ele volta, né? Se a sua empresa está lá na última fila da memória dele, vai para cima. E aí fala, puxa vida, lembrei. E você desperta até pode despertar um desejo de como você liga para ele e fala assim, puxa, estou com uma promoção aqui. Olha, chegou uma mercadoria nova, você não quer vir aqui experimentar? Puxa vida, faz toda a diferença. Toda a diferença. Você está buscando o cliente, né? É o trabalho outbound, né? Como se fala no marketing. Você vai buscar o cliente. O marketing está fazendo um trabalho inbound para trazer o cliente. E os seus vendedores estão fazendo um trabalho outbound, quer dizer, estão indo lá buscar o cliente. Não estão deixando o cliente lá à toa. E o vendedor fica à toa também durante o dia. Uma outra coisa que é importante fazer é prospecção, né, Paulo? É oxigenar a carteira. O vendedor tem que buscar clientes novos, né? E aí eu queria que o Paulo falasse um pouquinho sobre a pirâmide de Chat Holmes. Não é do Sherlock Holmes, não, né, Paulo? É de Chat Holmes. Fala um pouquinho sobre isso, porque eu gostei tanto desse modelo que, inclusive, eu incluí a pirâmide de Chat Holmes no meu treinamento sobre gestão do processo de vendas. Então, fala um pouquinho, explica melhor sobre isso. O Chat Holmes é um especialista americano, escreveu um livro também, bastante famoso nos Estados Unidos, não tem tradução no Brasil ainda. E em 2007 ele fez um estudo, uma análise e um estudo profundo em que ele mostrava que ele chama de pitch stadium, se você fosse para um estádio, né, um estádio de futebol, e fizesse um pitch de vendas ali, você apresentasse uma oferta de algo que você tem para vender e tivesse ali 10, 20, 30, 50 mil pessoas, apenas 3% daquelas pessoas estariam naquele momento compradoras, seja ele o produto ou o serviço que for. Se você for vender um celular, se você for vender pneu, se você for vender algum tipo de serviço, apenas 3% ali estão naquele momento compradora. A grande maioria das pessoas, elas não estão compradoras. Ele ainda diz que 7% estão dispostas até a ouvir a oferta para fazer alguma consideração. E depois ele vai separar em 30, 30 e 30 de pessoas que não querem ouvir sua oferta e por elas estarem com a mente nem pensando nisso, nem querendo ouvir sobre isso, simplesmente elas ignoram a sua mensagem. O ponto-chave é que muitas vezes você está fazendo oferta, e 90% está ignorando a mensagem. 90% não está querendo comprar ou de você, ou o seu produto ou serviço naquele momento. Não significa que ela não é compradora depois. E o ponto-chave é que quando você faz a oferta, você deve falar ali para os 10% do topo dessa pirâmide, 3% mais 7%, que estão pensando em comprar, já estão nessa fase ou estão ali considerando te ouvir. E 90% você é o mar vermelho, né, Paulo?
É o mar vermelho. É onde é a briga de foice no escuro. É todo mundo quer aquele cliente, né? Então, percebe como é que é a publicidade, propaganda tradicional há muitos anos. Percebe como é que é a venda e a oferta o tempo todo. Você fica massacrando os ouvidos do seu potencial cliente, que você considera potencial cliente, mas ele não está comprador naquele momento, em vez de você criar e construir um relacionamento através de informação, de conteúdo. Eu costumo dizer também que a empresa ela tem um grande papel de ensinar a comprar, ensinar o cliente a comprar dele. Porque você vive numa bolha e acha que todo mundo sabe o que você faz, o que produto que você vende, como você vende, mas isso está muito interno. Se você não se comunicar bem, se a sua comunicação não for assertiva, clara, transparente, você não consegue fazer com que a mensagem correta chegue na mente de quem vai comprar de você. E se você não tiver a mensagem correta, você não consegue nem trabalhar os 10% comprador, com os 90% que vão comprar de você lá no futuro. Mas se você não se relacionar com ele, outro vai vender para ele no momento certo. Exato. Até eu faço uma adaptação, né? No meu treinamento, eu faço uma adaptação da pirâmide. Eu falo assim, tem uns 10%, né? 3% estão comprando, 7% consideram comprar, 30% conhecem a empresa, mas não estão comprando dela, 30% ouviram falar da sua empresa e outros 30% nem sabem que a sua empresa, o seu produto existe. Então, eu fiz uma adaptação aí, por quê? Porque para falar sobre prospecção. Esses 90% é onde você tem que buscar, ou o marketing vai buscar, ou o vendedor vai prospectar. Muito bom. Mas a maioria fala assim, puxa, o mercado está ruim, e está vendendo para os mesmos. Se o mercado está ruim para os mesmos, vai continuar ruim. Você tem que oxigenar a sua carteira, tanto com os clientes da base, melhorando, por exemplo, esses 30% que ouviram, que conhecem a sua empresa, mas não estão comprando dela, podem ser, inclusive, clientes da sua carteira que se tornaram, entre aspas, inativos. Eles conhecem a sua empresa, mas não estão comprando dela mais. Por quê? Porque você não fala com eles. Você não se comunica, não se relaciona com eles. Então, é muito importante falar com a carteira, prospectar clientes novos para oxigenar a carteira, né? E trabalhar esse público-alvo. Agora, você falou uma coisa muito importante que eu também tenho falado, que é não adianta você fazer todo esse trabalho e a sua equipe não está preparada para tratar essas coisas. Então, uma das coisas que é importante você que tem uma empresa, se é você que vende lá no seu estabelecimento, na sua loja, ou se você tem uma equipe de vendas, é capacitação. Tem que aprender a vender, aprender a se relacionar, fazer atendimento, a fazer vendas, fazer o pós-vendas, né? Aprender a jornada do cliente. Outro dia eu perguntei para uma equipe que eu estava treinando, quem sabe o que é a jornada do cliente? Cri, 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 cri. Depois eu falei assim, quem sabe o que é a experiência do cliente? Cri, cri, cri. Quer dizer, o pessoal não estuda, o pessoal não conhece, não sabe das coisas, né? Então, o pessoal precisa se capacitar. Seja o proprietário da loja aí, o dono da loja que está no balcão, seja lá uma equipe de vendedores de uma loja ou de uma empresa, de uma indústria, tem que buscar capacitação na área de vendas. Porque senão a eficiência, né? Tem um processo maravilhoso, né, Paulo? Tem o plano, como você falou, tem o processo maravilhoso, tem até paciência, mas não tem preparação, que eu acho que é o quarto P aí, que você podia colocar mais um P, que é a preparação, né? É preparação. Então, não tem foco, não tem disciplina, não tem atitude, não tem habilidade, não tem técnica. Então, seja você um pequenininho, seja um grande, não importa, tem que se preparar, não é isso? Muito bom, exatamente isso. Tem que colocar esse quarto P aí, porque se você não tiver uma equipe pronta para, você vai ter problema. Inclusive, né? Eu tenho que vender e entregar, né? Eu preciso também ter uma equipe para entregar, porque essa experiência vai estar também bastante nessa entrega. Exato. E às vezes você tem que lançar novos produtos. Por exemplo, você está batendo naquele produto, aquele produto já chegou no topo ali. Você precisa criar novos produtos. Né? Você tem uma loja, vê o que o mercado está buscando. Né? Você tem uma loja de roupa, por uma confecção, você já está vendendo aquilo que o mercado está buscando. Né? Ô Wagner, esse é um tema para um outro a se orienta, porque eu percebo bastante isso.
eu chamo de arquitetura de produtos, de soluções, né? A empresa ela não consegue identificar, hoje tem software para isso, no tempo. Então, em um ano, em 2 anos, em 3 anos que ela está vendendo, quais são os produtos que ela vende mais, quais os produtos que ela não está vendendo mais, quais ela tem que tirar de linha, e como é que ela constrói uma arquitetura para aumentar o ticket. Ela não tem uma arquitetura para entender assim, bom, se ele compra tal produto, esse produto combinaria tão bem, que se ele estiver satisfeito com ele com esse produto, o próximo passo é ele comprar esse. Exato. E se ele continuar satisfeito, o próximo passo é ele comprar esse. Então, você cria uma arquitetura onde o cliente começa a ficar disposto. Se não, você tem um problema de recorrência na compra. Eu vendo um produto que a recorrência é só daqui a 6 meses. Então, eu vou vender 2 vezes para esse cliente por ano só. Então, eu consigo arquitetar, eu faço uma arquitetura para que eu venda numa recorrência menor. Porque a recorrência faz uma outra coisa, Wagner. A recorrência me obriga a ter mais relacionamentos com esse cliente. Então, eu exponho ele mais à minha marca, eu exponho ele mais à experiência de compra e de relacionamento comigo, eu exponho ele ao meu produto. E ele vai estar muito mais presente na mente dele, a minha marca, meu produto, do que outro concorrente. É isso aí. Você tem uma linha de produtos, analise essa linha. Aquilo que você, como o Paulo falou, aquilo que você tem que tirar de linha, porque já passou, não está mais tendo procura. Aquilo que ainda está bem, você investe nele, e aquilo que agrega valor ao seu cliente, né? E o seu cliente está buscando, o mercado está falando que o cliente está buscando, você vai lá e agrega no seu cliente. E uma outra coisa para a gente terminar é buscar novos mercados, novas regiões. Você vende, de repente, eu vendo só na região de Bauru. De repente, você expandir para buscar, como eu falei, para oxigenar sua carteira, esse mercado seu está mais ou menos que, sei lá, esgotado. Você já bateu bem nele assim e não consegue aumentar a venda. Aumenta o mercado, aumenta a região, coloca na internet, né? Cria um site, vai vender para o Brasil inteiro. Enfim, tem várias maneiras de você, ao invés de ficar chorando, ao invés de ficar esperando as coisas mudarem, fazerem as coisas mudar, né? Eu costumo sempre citar aquele ditado de que há 3 tipos de pessoas, né? Então, tem 3 tipos de empresário: aqueles que não sabem que as coisas estão acontecendo, aqueles que sabem que as coisas estão acontecendo e aqueles que fazem as coisas acontecerem. Então, você tem que ser o 3º tipo, que faz a coisa acontecer. Não fique esperando. Beleza? Olha, temos Isso aí, aqui muito mais. bom. Hoje estamos com